noite a todos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Estamos felizes pela oportunidade. Que responsabilidade, hein, pastor? Só misericórdia na nossa vida. Glória a Deus. Queridos, a hora está bem avançada. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí, já que você está de pé. Meu Deus. Quero ler um versículo. Abra sua Bíblia aí lá na Epístola aos Hebreus, lá no Novo Testamento. Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1. Quero ler só o versículo 1. A gente tentar ser o mais objetivo na leitura. Glória a Jesus. Quem sente Deus aqui, irmãos? Quem sente Deus? Quem sente Deus? Deus está aqui. Dá lugar, meu irmão. Dá lugar que Deus vai falar contigo. Amém, igreja? Lá no Novo Testamento, Epístola aos Hebreus, depois de todas as cartas de Paulo, né? A gente tem aí a Epístola aos Hebreus, fica depois de Filemão e antes da Epístola de Tiago. Amém? Lá no finalzinho do Novo Testamento. Hebreus, capítulo 12, verso 1. Quem achou diz amém. Quem não achou, diga me espera. Que bom, o povo é bom de Bíblia. Vamos lá, queridos. Assim diz a santa palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Só até aí. Pai Santo, a palavra é tua, Senhor. Que eu diminua nessa noite, que tu cresças, ó Pai, para a glória do teu nome, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém, Senhor. Você pode se assentar, meu irmão? Glória a Deus, glória a Deus, Deus é bom. Queridos, eu amo ver Jesus na Bíblia. Eu amo ver como a Bíblia ela aponta o tempo todo para Jesus. É muito bom a gente ver Jesus no Antigo Testamento. E eu gosto muito de ver todo o ensino e todo o legado que Jesus construiu agora nessa doutrina neotestamentária, né, a doutrina do Novo Testamento. O Novo Testamento ele começa com os evangelhos, né, que na verdade é um único evangelho. Evangelho é uma palavra grega que significa evangelion, que significa boas novas, boas notícias. O evangelho começa com Mateus. Mateus foi discípulo de Jesus, né? A gente tem o evangelho segundo Mateus, na sequência temos o evangelho segundo João Marcos, temos na sequência o evangelho segundo Lucas, e depois, para fechar esse bloco dos evangelhos, nós temos o evangelho segundo João. O evangelho segundo Mateus, ele tem 28 capítulos, e ele vai contar ali um período de história de 3 anos, aproximadamente. O Evangelho segundo João Marcos tem 16 capítulos, que também vai contar um espaço de história de 3 anos. O Evangelho segundo Lucas tem 24 capítulos, também vai contar um espaço de história de 3 anos. O Evangelho segundo João tem 21 capítulos, e que também vai contar um espaço de tempo para a gente de 3 anos. 3 anos de quê? 3 anos de ministério. Ministério de quem? Ministério de Jesus. A gente vê com raras exceções o Evangelho segundo Mateus, né, contando 1 ano, 2 anos da infância de Jesus, né, Jesus nascendo, depois Jesus, né, por uma direção que Deus deu para José, né, um sonho para levar Jesus para o Egito, porque Herodes procurava matar o sonho, procurava matar o menino. Então a gente vê ali Mateus contando 1 ano, 2 anos de vida de Jesus. Depois a gente chega no capítulo 3 de Mateus, Jesus já está grande, né? Já com 30 anos de idade. A gente tem um outro exemplo que é no Evangelho segundo Lucas, né, que conta um pouco da infância de Jesus.
conta Jesus com 12 anos, né, sendo levado ao templo pelos seus pais, né, todo menino judeu com 12 anos de idade, menino, era levado ao templo para passar por uma fase na vida de todo menino judeu, que era o Bar Mitzvah. Bar Mitzvah significa filho do mandamento, onde o menino já não era encarado como menino mais, ele já era considerado um adulto na comunidade judaica. Então Jesus ele é levado para o templo. Lucas capítulo 2, a gente tem esse relato bíblico. Então, com raras exceções de Mateus e de Lucas, que contam Jesus com 1, 2 anos, e Lucas que conta Jesus com 12 anos, a gente tem nos evangelhos um espaço de tempo de 3 anos, de todos os livros, ok? A gente tem o evangelho segundo Lucas capítulo 3, verso 23, né? Vai dizer que era Jesus, filho de José, com 30 anos de idade, como se cuidava. Jesus ele exerce o seu ministério durante 3 anos, né? Então, diferente desse versículo bíblico que comprova para a gente que Jesus começou com 30, a gente não tem um versículo bíblico que comprova que Jesus morreu com 30, com 33, não temos. Mas nos evangelhos tem as festas, principalmente as festas da Páscoa, para você se guiar, para você se situar no tempo em que estamos. Todos os evangelhos contam 3 festas da Páscoa. Logo, se a festa era comemorada anualmente, então Jesus ele morre com seus 33 anos aproximadamente. Na sequência do Novo Testamento, a gente tem um livro de Atos dos Apóstolos, que é um dos livros mais espetaculares da Bíblia. O livro de Atos vai contar para a gente, vai narrar o surgimento dessa igreja. O surgimento desse legado que Jesus em 3 anos deixou. Tanto que o livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 1, no verso 1, já começa com um dos versículos mais espetaculares da Bíblia, né? Atos 1, verso 1, o texto bíblico diz: Fiz quem? O verbo fazer não está no presente, porque se estivesse no presente estaria dito farei ou faço. Se estivesse no futuro estaria escrito farei, mas está no pretérito, está dizendo fiz. Quem fez? Provavelmente Lucas. Então Lucas, ele está dizendo assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Já quebra tudo. Porque Jesus foi o mestre por excelência. Jesus fazia e Jesus ensinava. Vira para o irmão do lado e fala para ele assim: meu querido, Jesus era completo. Diferente dos líderes religiosos da época. Jesus fazia e Jesus ensinava. Eu não sei você, mas eu conheço gente que faz, mas não ensina. Ele faz, mas ele não ensina por quê? Ele não ensina porque ele é soberbo. Ele não ensina porque ele não quer deixar um legado. Ele faz, mas ele não ensina. E ao contrário, eu conheço pessoas que ensinam, mas não faz. Tem gente que ensina, mas não faz. Quem ensina uma coisa e não faz o que ensina é hipócrita. Ele fala uma... Ai, Senhor amado. Jesus era completo. Jesus fazia e ensinava. E no verso 2, a gente tem a continuação, né? Ele fica ainda com seus discípulos, né? Durante 40 dias ainda na terra ainda, né? Ele precisa... fazer com que a notícia da ressurreição seja algo verídico. Jesus precisava ainda aparecer para muitas pessoas, para que esses discípulos pudessem ser as suas testemunhas. E ele fica ainda na terra ainda 40 dias, depois de ressurreto. 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer que Jesus ainda aparece para 500 pessoas, depois de ressurreto. Então a notícia da ressurreição não era para ficar frouxa, não era para ser fake news. A notícia da ressurreição era para ser algo verídico, algo em que os discípulos morreriam por essa causa. E foi o que eles fizeram em todo o decorrer do livro de Atos dos Apóstolos. Amém, igreja? Quem está comigo? Atos 1, a gente vê esse desenrolar da história. E chegamos em Atos 1, no verso 8, onde Jesus está dizendo para os seus discípulos, no verso 4, fiquem em Jerusalém, estando com eles por espaço de 40 dias, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele que de mim ouviste. E aí os discípulos, nessa hora que Jesus está falando, os discípulos viram para ele: mas Senhor, vem cá, é nessa hora que o Senhor vai restaurar o templo a Israel? Porque os judeus naquele tempo esperavam um Messias libertador, que os pudessem libertar do jugo do Império Romano. A gente vê na história, né, antes de Jesus vir,
200 anos aproximadamente antes de Cristo, várias revoltas ali no Oriente Médio. Surgem vários partidos, como por exemplo, o Partido dos Macabeus. A gente tem aí na Bíblia Católica e em outras Bíblias também, os livros deuterocanônicos, ou os livros que não têm a autoridade de cânon, a autoridade de regra de fé e prática. Temos muitas revoltas na época de Jesus. É bom a gente lembrar também que quando Pilatos, ele não encontra nenhuma acusação em Jesus, qual é o plano B de Pilatos? Galera boa de Bíblia aí. Qual é o plano B de Pilatos? O plano B de Pilatos é Barrabás. Vamos lá, já que Jesus eles estão tentando acusar Jesus, vamos colocar aqui o Barrabás, que é o cara da sedição, é o cara que promove a contenda. Vamos colocar aqui, vamos ver se eles vão escolher. E para nossa tristeza, a multidão escolhe quem? Me ajuda, igreja. Por que eles escolhem Barrabás? Porque o Barrabás vai resolver na hora. Eita. O Barrabás vai resolver o meu problema agora, de imediato. O Barrabás é o cara que vai liderar a rebelião. Então o povo escolhe Barrabás. Por que o povo escolhe Barrabás? Porque eles estavam querendo um libertador político. Quem entende isso diz amém. E aí Jesus fala, fique em Jerusalém. E os caras, Senhor, é nesse tempo? Aí Jesus, não vos interessa. Vocês estão querendo saber a coisa errada. Não vos interessa saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, verso 8, Atos 1, verso 8, mas recebereis o quê? A virtude. E aí eu preciso abrir um parênteses. Queridos, a Bíblia não foi escrita em língua portuguesa. Amém ou não amém? Amém? Nosso Brasil foi descoberto em 1500, aproximadamente. Amém? Então a língua portuguesa aqui no Brasil tem 500 anos. Ok? Ok. Portugal, ele foi só estabelecido como nação por volta do segundo, ou 1200 aproximadamente, depois de Cristo. Então a língua portuguesa, juntando o tempo aqui do Brasil e juntando o tempo de Portugal, tem 800 anos de vida, aproximadamente. Ok? Ok. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, melhor dizendo, os textos foram escritos na língua grega. A língua grega tem mais de 2000 anos de existência, irmãos. Então, o Novo Testamento, na sua maioria dos textos, dos escritos, foram escritos na língua grega. Quando Lucas escreve e dedica a Teófilo, ele escreve, mas recebereis poder. Poder na língua grega é dunamis, dunamis, que significa dinamite e movimento. Jesus fala, vocês vão receber poder. Quem quer poder aqui nessa noite, hein? Vocês vão receber poder. Fiquem em Jerusalém, suportem a pressão de Jerusalém. Jerusalém mata profeta, mata. Jerusalém mata. Jerusalém tem perseguição? Tem. Mas suporta a pressão de Jerusalém. Eita. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Quanto maior a pressão, maior é o poder. Quanto maior é a pressão que você suporta, quanto maior é a pressão que está sobre você, mais poder você vai ter, mais o diabo vai ter que te respeitar. Estou passando por luta, o vento está se levantando, está muita pressão, irmão. Quanto maior a pressão, maior é o poder. Jesus fala, fiquem em Jerusalém, suportem essa pressão. Porque daqui a pouquinho vocês vão receber o poder, o dunamis, a dinamite do Espírito Santo. E esse poder que vocês vão receber, mas recebereis a virtude, o dunamis, a dinamite do Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Eu preciso abrir um outro parênteses eu quero abrir um colchete agora, dentro do parênteses. É muito forte, Brasil. Deixa eu abrir um colchete dentro do parênteses. Se dunamis, se virtude no grego é dunamis, testemunhas no grego é mártires. Ó. Irmão, nós vivemos a pandemia. Amém ou não amém? Se daqui a 50 anos, se os teus filhos, se os teus netos falarem como foi a pandemia, eles vão falar através daquilo que você ouviu e daquilo que você viveu. Amém?
Você viveu e você vai transmitir para alguém. Só que ninguém vai transmitir da mesma maneira que você viveu. Se os teus netos daqui a 50 anos falarem, a pandemia foi difícil, meu pai falou que foi difícil. Você vai falar isso? Não, não foi difícil, não, foi horrível. A gente ficou com medo na pandemia. Lá em março do ano passado, a gente ficou com medo. A gente saía na rua com certo. Se alguém espirrasse do nosso lado. Foi horrível. Pessoas morreram na pandemia. Talvez aqui tenha alguém que perdeu algum parente na pandemia. Então, se alguém daqui a 50 anos falar que a pandemia foi difícil, ela não está interpretando bem. A pandemia foi complicado. A gente está vivendo isso. Então, lá atrás, quando Lucas escreve, receberão o poder e ser-me-eis minhas testemunhas. Irmão, uma testemunha não é uma testemunha de hoje, não. Não sei se você está acompanhando, nós estamos vivendo uma CPI lá em Brasília. Alguém está acompanhando isso? A CPI da vacina, a CPI da Covid. Essa semana eu estava acompanhando um pouquinho, um breve relato de um dono de uma empresa que foi lá, foi convidado para depor na CPI. Ele é uma testemunha, ele tinha que depor. E algumas perguntas, algumas não, a maioria das perguntas que fizeram para o cara, vou me reservar no direito de ficar calado. Irmão, uma testemunha de Jesus não tem nada a ver com essa testemunha, não. Então, quando você olha para o texto bíblico e vê testemunha, você logo compara com qualquer outra testemunha. Só que não é essa testemunha, não. Uma testemunha de Jesus, ele vai até as últimas consequências. Ele morre por uma causa. Ele dá a vida. E Jesus fala, vocês vão receber poder, e recebendo poder vocês serão minhas testemunhas. Então, quando você entende isso, esse contexto bíblico, tudo fica mais claro. A gente tem um exemplo no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 4, o texto bíblico diz, que os homens nos considerem como ministros de Deus e despenseiros dos mistérios. A palavra ministro ali no original grego é ruperete. Olha aí. Quando a gente olha para um ministro hoje, a gente olha para um ministro da saúde, um ministro do Supremo, do STJ, uma pessoa que ganha muito bem, tem um salário legal, tem uma casa do governo, tem todo um suporte. Quando você lê que os homens nos consideram como ministro, é um ministro, não. Nesse sentido, não. Ministro aí no texto grego é ruperete. Alguém sabe o que é ruperete no grego? Ruperete no grego é remador subordinado. Que os homens nos considerem como remadores subordinados. O remador subordinado é aquele que ficava lá embaixo do navio, não tem ninguém vendo, o navio está andando, mas ele... Eita! Não tem ninguém imagina como é que está andando a tua vida, Debaixo de tanto vento, tem um ruperete ali, tem um... Ih, carabaçai! Está lá embaixo, está remando, não tem ninguém vendo. Se o navio afundar, ele é o primeiro a morrer. É o ministro, eita, é o remador, eita. A obra está andando, a igreja está caminhando e você está lá remando. É esse. Esse é o cerne do texto. Amém, igreja? Quem está entendendo isso diz amém. E aí Jesus fala, ser-me-eis minhas testemunhas. Testemunha, vocês vão até o fim pela minha causa. Eu preciso chegar em Hebreus, irmão, nem cheguei aqui em Hebreus ainda. Hebreus capítulo 12, a gente vê o texto bíblico dizendo, portanto, nós também, pois, que estamos o quê? Rodeados por uma tão grande nuvem de quê? Eu amo o livro de Hebreus, irmãos, eu amo. É um livro que primeiro não tem autor explícito, ok? Não tem escritor, melhor dizendo, o autor da Bíblia é Deus. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Ok? A palavra ela é inspirada por Deus. Ok? Ok. O livro de Hebreus, ele foi escrito por volta ali do ano 57, 60 depois de Cristo. Ok? Ok. Se Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus por volta do ano 30, se o livro de Hebreus foi escrito no ano 60, a gente tem aqui 30 anos de história depois de Jesus.
Quem entende isso diz amém. Ficou fácil, né? Beleza. 30 anos depois de Jesus, os judeus ainda faziam sacrifícios no templo. Ó. Porque parece, quando a gente lê a Bíblia, parece que Jesus morreu e a chave virou rápido, né? Só que não foi assim não, irmão. Jesus morreu, 30 anos depois, no templo ainda eram feitos sacrifícios. E aí Deus inspira o autor aos Hebreus para mostrar, olha só, esses sacrifícios aí já não bastam. Já não vai. Hebreus capítulo 10 vai dizer que é impossível que o sangue de touros e de bodes tenha poder de perdoar pecados. Então Deus inspira o autor aos Hebreus para escrever, olha só, a antiga aliança já acabou, agora é a nova aliança. Vocês não devem mais sacrificar no templo. Agora o que vale é a nova aliança. Deus inspira o autor aos Hebreus para enaltecer a natureza de Jesus, para enaltecer o sacrifício de Jesus, para dizer que o sacrifício dele na cruz foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Amém ou não amém, igreja? Amém. E aí, Hebreus capítulo 12, o autor diz: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Pasmem vocês, esse testemunho aqui é o mesmo testemunha de Atos 1:8. Ó. Eu não sei se você durante muito tempo interpretou mal esse texto, porque durante muito tempo eu achei que essa nuvem de testemunha são os ímpios que estavam me olhando. Ó, agora vai apertar. Eu acho que a mensagem vai começar agora. Eu não sei se você olhou esse texto como eu, algum tempo atrás, e achou que essa nuvem de testemunha são os... Ó, eu tenho que vigiar porque tem uma grande nuvem de testemunha. Quem já ouviu essa expressão? Não é isso não. Fazendo a hermenêutica correta do texto, não é isso que ele está querendo dizer não. Essa grande nuvem de testemunha são os mártires que estão à nossa volta. E se o livro de Hebreus foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo, no ano 60 o imperador romano é Nero. Nero. O que Nero fazia? Nero matava cristãos. Matava como? Pegava cristãos e colocava nos postes da cidade. Naquele tempo não tinha energia elétrica. Nero pegava os cristãos, colocava em postes, colocava piche quente e colocava fogo nos cristãos. Se esse livro foi escrito nessa época, todo dia na rua tinha cristãos morrendo. Porque a perseguição naquele tempo, agora sim do Império Romano, estava apertando para os crentes. E os crentes não negavam a sua fé. Morriam e não negavam a sua fé. Então naquele tempo era comum você acordar de manhã e já ver um irmão teu no poste, morrendo, por ser uma testemunha de Jesus. Então o autor aos Hebreus ele está escrevendo: nós também, que estamos rodeados de uma grande nuvem de mártires. Então nesse texto aqui, não são os ímpios que estão me olhando. Então nesse texto aqui, não sou eu que tenho que vigiar o meu procedimento, porque tem ímpio me olhando. Não. Você está interpretando mal o texto. Nesse texto aqui, o autor está dizendo: nós também, que estamos sendo rodeados por uma grande nuvem de mártires. Então, não sou eu que tenho que vigiar porque os ímpios estão me olhando, não. Sou eu que tenho que olhar para os bons exemplos. Sou eu que tenho que olhar para os bons exemplos, ver o exemplo deles e seguir a vibe deles. Você já perguntou para o teu pastor como é que é o padrão de vida dele? Pastor, essa unção, como é que é, pastor? Quanto tempo o senhor gasta lendo a Bíblia? Quanto tempo o senhor ora por dia? É olhar para os bons exemplos e, cara, eu preciso ser igual a ele. É olhar para os mártires, por essa grande nuvem de testemunha que está morrendo todo dia. Eu preciso copiar eles. Mas a gente está perdendo esse feeling. A gente está perdendo. Ai, não. O meu ídolo é aquele cara que está lá fora. Teu ídolo tem que ser o teu pastor. Tua referência tem que ser aquela pessoa que está contigo todo dia. Cola com ele, gruda do lado dele para você ver. Eita,
A unção que você respeita é a unção que você recebe. A unção que você honra, a unção que você respeita, é a mesma unção que você recebe. É isso que Deus faz. Irmãos, é olhar para essa nuvem de testemunhas, para esses bons... Cara, eu preciso copiar o que ele faz. A gente tem um pastor... Hoje à tarde eu estava falando com os jovens, né? Quanto tempo você gasta no celular? Quanto tempo você gasta fazendo coisas que não agradam o Senhor? A gente tem um pastor aqui na nossa igreja, o pastor Manuel. O pastor Manuel nem tem celular, irmão. Então o tempo, talvez, fútil que eu gasto no celular, ele gasta orando. Ai, que unção do pastor Manuel. Não, é o sacrifício que ele paga. Ai, que unção do pastor Samuel. Não, são as horas de Bíblia que ele paga. Nós também que estamos rodeados. Irmão, não tem pouca gente não, tem muita gente boa do teu lado. Tem muitas referências boas. Olha para ele, cara, o que você faz? Como é que é ter essa unção? Quanto tempo você gasta jejuando? Quanto tempo você gasta buscando? Nós também que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o pecado, todo o embaraço que estão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém, igreja? Que possamos olhar para os bons exemplos e querer copiar, e querer entender e querer seguir a vibe deles. E aí sim, seremos mártires, seremos testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus te abençoe, meu irmão.